Boa noite, estou aqui iniciando mais uma live da série Atitude Karateka para a Vida. E eu quero ter o retorno de vocês. O som está bom? Está chegando bem o som? Está aqui comigo Neurilan, Sensei Neurilan, mais uma vez o senhor prestigiando a nossa live. Muito obrigado, Sensei Neurilan, boa noite. Oi, tudo bem, Neurilan? Graças a Deus, está tudo tranquilo aqui. Sensei João Ribeiro, boa noite. Roriz, Gabriel, ok. Som e imagem perfeito, ok. Júlio César Lousada, tudo bem, Júlio? Como vai? Muito bom. O pessoal está chegando. Pastor Daniel. Daniel é o nosso aluno aqui e também um pastor de ofício. Felipe Monteiro, sensei de Portugal. Obrigado, sensei, por estar aqui. Adriano, Adri entrou. Gabriel, Enio, entrou. Momossi, Nelson Wagner, boa noite. Júlio César, graças a Deus, bem, está tudo tranquilo. Sim, Momossi, Carlos Momossi, de São Paulo, filho do Sensei Momossi. Boa noite, Carlos. Nelson Wagner Santi, Benedetto, Felipe Benedetto, Soy um cactus, Rebeca, bem-vinda. Mário Teixido, um grande amigo. Aécio Reis, muito bem. Hoje eu vou, para quem não está entrando pela primeira vez, né? A série Atitude Karateka para a Vida, eu estou trazendo, além de assuntos relacionados ao trabalho de muitos sensei no Brasil, né? Estou trazendo também pessoas que têm uma história, têm algo a compartilhar, né? Pessoas que treinam Karatê e que têm algo a compartilhar. A minha primeira entrevista eu fiz com a Elaine, né? E foi uma entrevista muito, um bate-papo, na verdade, de um depoimento de superação, tá? Depois eu tive uma live com o Sensei Oscar, né, também, uma atitude de superação, né, um histórico de vida, onde ele deu a volta por cima. Tá? Então, a série Atitude Karateka para a Vida, né, traz muito dessas histórias pessoais, né, de pessoas que pertencem à nossa comunidade de Karateka, né, independente de estilos, né, porque a ideia é isso, né, a ideia é mostrar o quanto o Karatê tem esse poder de transformar as pessoas, né? Tem esse poder de fazer com que as pessoas se tornem pessoas mais determinadas na vida, né? Passando por situações mais terríveis, né? Elas encontraram no Karatê, né, a força, a fundamentação para seguir adiante e superar, né, uma adversidade ou uma situação, tá? Então, basicamente, a ideia é essa, de trazer pessoas que têm aí uma história que possa ser uma história de inspiração
na vida de muita gente. Tá? Karatê não é só soco e pontapé, né? Karatê não é só autodefesa, Karatê não é somente a parte esportiva da competição, né? Karatê é muito mais. Sensei Sagara, ele nos dizia, né, que o Karatê ele vai servir para enfrentar um comitê lá fora, não um comitê dentro do dojo ou numa quadra esportiva, né? Mas o Karatê vai nos preparar para enfrentar situações, né, inesperadas e muitas vezes marcada por uma grande adversidade. Tá? Eu penso que a vida da gente, né, ela é um mistério, né? Muitas coisas nos acontecem e muitas coisas nos marcam profundamente, né? Nos trazem sofrimento. Naquele momento, né, não se dá conta, né, de que esse acontecimento vai ser um grande aprendizado, né, um grande aprendizado que vai trazer mais sabedoria, vai fortalecer mais, né, hoje fala-se tanto em resiliência, né, vai proporcionar com que a pessoa, né, realmente tenha uma resiliência, né, que é essa capacidade de suportar as situações mais terríveis que um ser humano possa suportar e superar, né? E seguir adiante transformado numa pessoa mais sábia, uma pessoa mais dotada de condições, né, de realmente viver a vida de uma maneira mais corajosa, de uma maneira mais confiante, né? Enfim, é tudo que nós estamos precisando, né, para esse momento onde, né, a humanidade, né, teve um momento de interrupção, né, da normalidade, e aí nós estamos vivendo tudo isso, né? Então esse é o mundo que é desde que a humanidade surgiu. O ser humano sempre viveu diante de desafios, diante de dificuldades, né, que tiveram que, através das suas atitudes, da sua criatividade, né, superar. Né? E é graças a essas capacidades, né, intelectuais, criativas, né, é que a humanidade sobreviveu. E eu acredito que nós vamos continuar. Né? Estamos passando por mais um momento, né, marcante da nossa história humana, em que surge uma situação que realmente faz balançar todas as estruturas, né? Balança porque, de repente, todos aqueles referenciais que a gente tinha, né, de mundo, de repente foi por água abaixo. Né? Vivemos a tecnologia hoje, né, a tecnologia mais avançada, né, que a humanidade já vivenciou. Mas, ao mesmo tempo, né, nós temos uma grande dificuldade para lidar, né, com as situações que a natureza nos coloca. Hoje nós estamos enfrentando um inimigo invisível, né, que ainda toda essa tecnologia, né, todo esse conhecimento científico ainda não encontrou, né, uma solução. Né? Então, nós temos que nos preparar interiormente, tá? Fazer dessa situação que nós estamos vivendo, né, uma situação de grande aprendizado, porque lamentar não vai servir para nada, né? E tampouco, né, se acovardar diante da situação. Né? Essa é a situação que nós temos que enfrentar, né? E enfrentar de uma maneira mais controlada possível. Né?
Porque o Budô é justamente, né, isso. Né? O Budô tem o significado de parar a lança, né? Ou seja, de interromper o conflito. Tá? Então, nesse momento, nós, karateka, né, ou qualquer praticante de artes marciais, tem que utilizar todo o seu aprendizado vivido dentro de uma academia, dentro de um dojo, né, onde nós nos colocamos à prova, né, através de um sem número de repetições de movimento, né, até a exaustão, com comitês, quanto comitê já fizemos, né, em que muitas vezes saímos com dores, lesionados, alguns, né, sentiram lesões graves num treino de comitê. Né? Tudo isso, gente, tudo isso é aprendizado que nós devemos colocar em prática, como o Sensei Sagara disse, né? Agora. Esse é o comitê da nossa vida, o grande comitê, nós estamos vivendo isso, nesse momento, todos nós, toda a humanidade. Muito bem. Aqui, Tamura está dizendo que o karatê exercita corpo e mente, fortalecendo o praticante a enfrentar as agruras da vida. Isso aí. Vamos lá, então. Bom, gente, hoje talvez será a live mais marcante da minha vida, tá? Porque talvez o que vocês vão presenciar aqui nessa live é algo que ainda eu não vivi com a pessoa que vai estar aqui hoje comigo, falando. E falando abertamente, gente. Eu estou falando do meu filho Yama, meu filho caçula, Yama Arakaki. O Yama, ele, desde que começou a treinar o karatê, sempre mostrou-se, né, uma personalidade determinada. Né? Logo ele foi se destacando na parte da competição aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Tá? E muito cedo, né, ele já obteve títulos, né, dos circuitos zonais da época, né, pela CBK. Ele foi campeão, vice-campeão na categoria dele, mirim, né, numa época que predominava-se os estados de São Paulo, Minas, né? E o Yama, ele não se importou com isso, né? Ele enfrentou os pequenos competidores, né, de outros estados, grandes centros, de igual para igual. Né? E ele inspirou muito, né, as crianças daquela geração no karatê. Tá? Então o Yama sempre teve um papel de destaque. Né? A sua capacidade de técnica no comitê é algo acima do normal. Tá? E eu lembro de uma história, né, que a gente vai lembrar. Ele foi campeão, vice-campeão, né, teve títulos anteriores de zonais. E aí então ele foi participar de um campeonato brasileiro, né, onde ele não se preparou. Ele tinha 13 anos na época. E saiu logo na primeira rodada. E aí quando retornamos para casa, ele disse que ano que vem eu vou ser campeão. E com 13 anos, e ele começou a treinar sozinho. Ele ia para o dojo, treinou sozinho, foi se preparando. O resultado disso, né, foi no campeonato em Fortaleza, o brasileiro. Ele se sagrou campeão no sábado, campeão brasileiro, categoria infantil. E no domingo, campeão brasileiro escolar infantil. 2 títulos no final de semana, onde o mérito foi muito dele.
né, em função de um fracasso que ele teve no ano anterior. Né? Naquela idade, treinar sozinho, né, com determinação, colocando foco, o levou a conquistar o campeonato no ano seguinte. E foi o último campeonato dele, né, com 14 anos de idade. Depois daquilo, retornamos e nunca mais ele usou karatê. Por circunstâncias, houve muitas situações difíceis, a perda da tia, a minha irmã, né, que era muito apegada ao meu filho, e outras questões que a gente vai conversar aqui, fez com que ele começasse a seguir um caminho muito perigoso, um caminho que muitos não voltam, que é o caminho das drogas. Então, dali, ele enfrentou situações difíceis, né? Situações que eu não desejo a nenhuma família e tampouco a pessoa que é vítima da droga. Tá? Então, eu vou trazer aqui meu filho Yamarakaki, como eu disse, né? Muitas questões que podem surgir aqui foram questões que não foram conversadas entre nós. Ok? Então eu vou chamar meu filho. Ok? Estou aguardando. Ok. Esse é meu filho Yama Arakaki. Boa noite, Yama. Boa noite. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte. Quero agradecer a você por essa coragem que você sempre demonstrou. Coragem por estar aqui, né, e compartilhando uma história de vida que realmente poucos conseguem superar, né? Então, de antemão, já quero dizer aqui que eu te admiro muito. Tá? Temos as nossas diferenças, mas isso não importa. O que importa é que você hoje está aí, né? Sempre enfrentando um adversário cada dia. E você está tendo muito êxito no trabalho com as crianças, né? Tanto é que os pais sempre falam, né, da admiração que tem por você. Yama. Então, muito obrigado, Yama, por você estar aqui, né, colocando a cara, né, para passar muitas lições de vida, né, todo mundo. Boa noite, Yama. Boa noite. Eu venho agradecer a oportunidade por estar aqui, né? Para poder compartilhar um pouco do que eu vivi, né? Acho que isso é de grande importância, né? Mas acredito que o que eu vivi, se eu não tivesse uma família, eu não estaria aqui hoje, né? Se eu não tivesse um apoio familiar, não, eu não estaria aqui contando o meu relato, né? Então agradeço você, o Amor, o Ian e toda a minha família, né? Bom, gente, a primeira parte, tá, vai ser quase que um relato. Eu como pai e o Yama como filho, tá? Então, a conversa vai surgindo aqui de acordo com os assuntos que forem aparecendo. Okay? Depois eu vou deixar um espaço para perguntas, tá? Então gostaria que deixasse as perguntas para depois, ok?
principalmente pais que estão nos ouvindo, né? Karateca pais, porque as informações que o Yama vai ter para passar para vocês, eu também, né? São informações muito importantes, tá? E depois, então, vamos falar do Karatê, como que o Karatê está sendo a fundamentação principal, né, para o Yama, tá? E professores, senseis de Karatê também, né, que quiserem sanar algumas dúvidas, porque eu acredito que muitos senseis de Karatê perderam seus alunos para droga. Então, esse é o momento para vocês sanarem muitas dúvidas com o Yama, tá? Ok. Bom, ah, geralmente, né, ninguém, numa família, né, espera que aconteça algo de terrível, tá, gente? Então, uma das coisas que eu aprendi nessa história toda, que a vida é marcada pela incerteza, né? Não, por isso a gente tem que estar sempre em Zanshin, tá? Não, não baixar a guarda, principalmente diante de situações que podem estar acontecendo com nossos filhos, tá? Eu vejo hoje muitos pais reclamando dos filhos, né? Ah, porque meu filho ele não escuta, o meu filho não sei o quê, coisas pequenas, gente, diante de grandes dramas que acontecem quando alguém se envolve com as drogas, tá? Então, é importante que os pais, né, se conscientizem de que é importante estar sempre atento, né, em relação a como está se conduzindo, né, no relacionamento com o filho, tá? Eu sei que muitas pessoas vivem muito envolvidas no trabalho, né? E nessa aí cria-se um distanciamento, um vínculo familiar na família, principalmente com os filhos, né? Então, esse é um aprendizado muito importante, tá, gente? O primeiro aprendizado. A vida ela é feita de incerteza, tá? Não tem nada seguro. Não pense que uma família estruturada significa que os filhos estão protegidos, né, dos perigos das ruas. Não pensem nisso. E outra coisa muito importante, né, que é a questão de que nós temos que nos libertar do julgamento, tá? Nós temos que parar com essa coisa de julgamento, de você ficar apontando o dedo para as pessoas. Eu aprendi muito com a história do Yama, né? Por exemplo, quando eu ouvia, né, dizer, olha, fulano lá, né, começou a usar droga, né? E geralmente apontava para a família, a culpa, né? É, também, né? Fulano, os pais, né, sempre apontando o dedo, ou apontando o dedo até para quem, infelizmente, caiu na dependência química, né? Dizendo, não, é mau caráter, né? Não presta mesmo. Tá? Então, essa é uma questão muito importante, tá, gente? Cuidado com o julgamento, né? Releve, tá? E no karatê é muito triste eu ver essas discussões que ocorrem nos grupos, né? Onde as pessoas ficam se gabando, querendo ser melhor que o outro, né? Esquecendo de que uma das questões mais importantes que o karatê prega é o respeito, né? Mas para respeitar as pessoas, a gente precisa parar de julgar, né? A gente precisa ter empatia, tá? Muito bem. Bom, Yama, vamos falar daquela época que você foi um grande exemplo para muita geração daquela época de karatecas, quando você enfrentou de igual para igual, né, competidores de São Paulo, Minas Gerais. Então vamos começar falando sobre isso, tá? A questão da atitude, a questão de como você conseguia manter a sua calma nas competições.
Isso já você acha que veio de você ou você adquiriu através dos treinamentos? Então, isso eu adquiri através de treinamento, né? Porque acho que noite antes do campeonato eu ficava muito ansioso, né? Às vezes não conseguia dormir ou ficava pensando de como vai ser, como é que eu iria reagir a tal situação na luta. Mas quando eu entrava dentro do tatame, toda a ansiedade, toda isso sumia, né? E eu fazia como se fosse uma coisa natural, né? Mas isso tudo foi adquirido com treinamento, né? Não partiu de mim, assim, né? Porque, Você sabe que você conquistou muita admiração aqui, né, de muitos sensei, principalmente o sensei Paulo Muniz, né, que foi um grande competidor. Ele admirava você, né, desde pela tua capacidade de se manter dentro do cotô, né, com uma calma, né, agindo de forma calculada, né. Então, isso era uma característica muito grande. Tá? Agora, Ian, depois, então, daquele campeonato lá em Fortaleza, foi o teu último campeonato, lembra? aham. Depois dali, então, você deixou de treinar o karatê. E aí, então, você já começou a fazer uso das drogas. Por que que você parou com o karatê naquele momento? A Ah, competição já não te dava mais estímulo? É isso? Foi isso? eu acredito que a competição ela já não estava já me satisfazendo, né? Assim, porque eu sabia que se eu treinasse, me dedicasse, eu conseguiria algum título, né, alguma coisa. Então, daquele último campeonato, eu voltei para Campo Grande e, assim, talvez por busca de aprovação ou aceitação de amigos, né, eu comecei a fazer o uso de drogas, né, mas eu não sabia aonde eu ia chegar nisso, né. Assim, não sabia do perigo que eu ia correr, né? Você Então, acha que você acha, Yama, que você, quando começou a usar as drogas, você acreditou que ia conseguir superar, graças à tua forma de competir, a tua capacidade de superar a ansiedade na hora do cotô? Isso fez com que você se sentisse, de uma certa forma, confiante de que aquilo ia ser superado? com certeza, né? É todo o pensamento de quem está no uso, né? Que um dia que eu vou parar ou vou conseguir parar, né? Que isso não é perigoso, ou que eu vou dar conta, né, disso daí. Mas eu tinha em mente que eu conseguiria treinar karatê, conseguiria fazer todas as minhas coisas e também usar droga, né? Mas, assim, de primeiro pensamento eu pensei, não, eu vou parar, eu consigo parar, né? Assim, eu já mostrei diversas vezes, né, que eu sou capaz de muitas coisas, né? Mas isso foi cada vez me afundando, né? Bom, aí você começou a fazer Muay Thai. O que te levou você a parar com o Karatê e buscar o Muay Thai? É algo de emoção forte? Busca por desafiar, Ah, adrenalina? quando eu primeiro eu fui assistir uns campeonatos, né? E vi que era pancadaria pura, né? Assim, não tinha.
basicamente regra nenhuma, né? Não desrespeitando a arte, mas lá eu vi que era um novo desafio, né? Talvez para mim lutar, treinar, né? Até mesmo fiz participei de um campeonato, né, de Muay Thai, mas ganhei com 30 segundos de luta, 35 segundos de luta, né? Sim. Mas foi mais por desafio, né? De estar encarando isso daí, né? Mas naquela época eu não conseguia conciliar as coisas, né? Não, assim, já não estava, minha vida já não estava sob o controle, né? Das minhas É, emoções. qual a idade mesmo, lembra? Você lembra esse momento? 15 anos? Ah, 15, né? isso. 15 anos. Bom, para quem não sabe, tá, existem algumas questões que eu vou tirar do próprio Yama. Tá? Geralmente, a coisa começa assim, gente. Bebida alcoólica, cigarro, aí uma droga mais, entre aspas, leve, a maconha, e depois, então, parte para as coisas pesadas, né? Que o Yama acabou dando, que foi o crack, tá, gente? Yama, quero saber de você em relação à maconha. Existem pessoas que dizem, não, a maconha não faz mal, né? Eu quero que você agora fale dentro da tua visão de pessoa que sofreu toda essa situação, né? O que você pensa da maconha? Bom, eu acredito que a maconha é a porta de entrada para qualquer outra droga, né? Começa no cigarro, o álcool e depois a maconha, né? A princípio eu achava inofensiva, né? Que eu não iria, assim, me tornar dependente dela ou algo do tipo, né? Ou ia buscar outra droga de escolha, né? Mas é uma droga, eu acredito que é uma das drogas mais perigosas que existe, né? A Porque maconha. no momento em que eu usava, a euforia, mas depois a depressão vinha, né? Então, ficava dormindo o dia inteiro, né? Não tinha ânimo para mais nada, né? Não conseguia mais treinar, não conseguia mais nem fazer o Muay Thai, né? Acordava e procurava amigos, né, que usavam a maconha. Então, assim, ela foi a porta para todas as outras drogas, né? Então, eu acredito que ela é uma droga que muitos acham inofensiva, mas é a entrada para as outras, né? Inclusive os danos, né, cerebrais são comprovados, né? A maconha, como qualquer outra droga, ela acaba, né, destruindo os neurônios, né? Então, fica aí então, gente, o depoimento do próprio Yama, né, em relação a essa questão dos efeitos mínimos da maconha, né? A gente não vamos nos iludir, né? Realmente, nós temos que estar atentos com as nossas crianças, né? Nós, sensei, temos que estar atentos com os nossos adolescentes. Os pais têm que estar atentos com seus filhos. Bom, e aí então, Yama, a maconha, então, você está dizendo que foi a porta. Isso. Me fala, então, como que foi essa experiência com o crack? Chegou um momento da minha vida que eu não. A maconha já não fazia mais em gira, né, na minha cabeça, né? Cheguei a fumar 11, 12 baseado por dia que eu não conseguia, não tinha mais, não sentia mais nada, né? Além de fome, sono
sentimentos negativos, né? Então foi daí que me apresentaram, né, a pasta base, o crack, né? Então, de começo, eu não. A primeira vez eu não curti, não gostei, né? Mas aquilo lá ficou marcado na minha memória, né? Que eu poderia ter outras drogas, né? Além da, além da maconha, né? Então, na segunda vez que eu experimentei, eu já senti outra coisa, né? Então, foi aí que eu fui me afundando, né? Eu dei um pega e achei aquilo lá a coisa mais sensacional do mundo, né? Sentimento melhor, o prazer melhor, tudo, né? Então, o meu uso com o crack, ele desvastou muita coisa, né? Assim, com ele eu perdi muita coisa, né? De começo não, tudo era alegria, né? Tudo era festa, tudo tava bom, né? Usava, ia para casa, às vezes, né, saía com amigos, fazia as minhas coisas, né? Ainda conseguia estar em sociedade, não ficava isolado a maior parte do tempo, né? Mas depois as coisas foram piorando, né? Assim, minha vida ficou incontrolável, né? Não conseguia acordar e não usar, né? Eu dormia pensando como eu ia conseguir dinheiro ou alguma coisa para eu poder usar droga, né? Para eu poder usar o crack, né? E aquilo foi me afastando de amigos, afastando da família, afastando, né, das coisas que eu gostava, né? Isso foi se perdendo, né? Todos os meus valores e princípios de vida eles foram acabando, né? Então eu me vi no fundo do poço, né? Com 16 anos, na rua, sozinho, né? Assim, com um bando de, né, dependentes à minha volta, que eu mal sabia do perigo que eu estava correndo, né? E, e assim, passei a usar praticamente todos os dias, né? A todo momento, qualquer oportunidade. E aquilo lá foi descontrolando totalmente a minha vida, né? Eu já não tive mais, já não tinha mais o controle dela, né? Eu me lembro muito bem que acho que nessa época eu tinha um dinheiro do talento esportivo que eu ganhei, né? Devido aos campeonatos. Só um parênteses. O talento esportivo, gente, foi resultado de uma dos resultados que ele obteve no estado nos campeonatos brasileiros. Então o governo premiava o atleta, né? Ele bancava, né? Através de mensalmente, né? O atleta para que pudesse treinar, tá? Então coincidiu nessa época o Iamo estar desfrutando, né, desse dinheiro obtido através dos resultados nas competições dele. Então foi bem nessa época. Então assim, eu gastei praticamente todo o meu dinheiro em uso de álcool, na maconha e crack, né? E na minha cabeça eu achava que estava tudo bem, né? Que eu ia conseguir parar a hora que eu quisesse, que isso era uma coisa temporária, né? Mas assim, hoje eu percebo que eu sobrevivia, né? Eu não vivia, eu sobrevivia, né? Era um modo de sobrevivência, né? Todos os dias fazia uso, né? Não, como, né, alguns que eu vejo, às vezes usam uma e vai embora, né? Eu não conseguia, né? Eu tinha a compulsão de estar usando, virava à noite, né? Muitas vezes chegava a vomitar, passar mal e quando melhorava já voltava ao uso de novo, né? Muitas vezes debilitado,
né, sem conseguir falar, né? E isso eu comecei a enxergar que estava incontrolável, que eu não conseguia parar, né? Então, no meu pensamento já começou a ficar confuso, né? Esse parar, será que eu ia conseguir mesmo, né? Então, só que cada vez eu ficava mais para baixo, né? Por conta de tudo. Amigos afastou de mim, eu afastei de amigos, né? Sim, afastei da minha família, prejudiquei, né, muito a família com emocional, né? Sim. E no começo, meu pai e minha mãe achou que o problema era com eles, né? Ah, o que eu fiz de errado, né? Mas o problema foi eu que fui buscar, eu que fui procurar, eu que, né, me deixei levar por isso, né? Por uma falsa aceitação de amigos, falsa aceitação, aprovação de amigos, né? Não, tô aqui, vamos aí, né? E assim, eu busquei, né? Muitas vezes a culpa não é da família, a culpa não é de pessoas que estão ao redor, que só fazem o bem, né? Muitas vezes o adicto, né, que eu falo, né, que é escravo de alguma coisa em latim, eu sou um adicto hoje e tenho uma doença, né, que se chama adicção. E um dos sintomas dela são obsessão e compulsão. Obsessão é que aquela droga, o crack, vai me trazer o bem-estar, né? E a compulsão é que uma é pouca e mil não basta, né? A partir que eu começo a usar, eu não consigo mais parar e minha vida se torna incontrolável. Só fazer um parênteses, né? Estão perguntando aqui qual a sua idade, Yama? Hoje eu tenho 28 anos. Aqui. Bom, o Yama colocou a questão, né? Realmente, quando eu, a minha esposa e o outro meu filho se deparou com essa situação, a primeira reação é de não acreditar, né, que o que está acontecendo, né? Aí começa-se a racionalizar, dizer, não, não pode ser droga, não é possível, né? Quando o Yama teve alteração no comportamento, né, nós levamos a um psiquiatra, a uma psiquiatra, e aí ela nos disse assim, olha, vocês têm certeza que ele não está usando droga? E fomos convictos, não, não tem, temos certeza que não usa. Então, essa negação, né, geralmente acontece. Eu tenho orientado em algumas situações, né, pais que vieram conversar comigo, geralmente a negação do problema é muito comum, muito comum. A gente vai procurar justificativas, né, para se acalmar diante de um fato. Isso é muito perigoso, gente, porque eu digo por experiência. Se você deixar o tempo passar, um dia pode fazer a grande diferença se você não intervir, como eu intervi muitas vezes, né? Depois a gente vai falar sobre as intervenções que eu tive, que eu realizei, né, que realmente foram experiências muito dolorosas, mas que eu vejo que foi a coisa certa, né? Bom, a culpa, gente, o Yama falou da culpa, né? Realmente isso é muito, muito forte nas famílias, né? Nos pais, que começam muitas vezes a dizer, mas onde eu errei? Onde eu errei? E não encontra. E é bem isso. Aquilo que eu disse, não vamos nos enganar, não vamos achar que uma família bem estruturada na relação, né, é garantia de que o filho não caia nesse mundo das drogas. Não, porque como o Yama disse, é uma doença, tá? É como a diabetes, né? Ou outra doença, né? A pessoa já nasce, né, com essa predisposição, essa genética, né? A doença. Então, basta o uso uma vez, pronto, a pessoa desencadeia essa continuidade, né?
Então, eu falei sobre preconceito, né? Dizia assim, ó, fulano lá bebe, né? Um porcaria, um vagabundo. Gente, não é bem assim. O uso das drogas, a pessoa recorre ao álcool, é porque ela tem uma tendência, é uma doença que ela traz. Tá? E por isso cai nessa situação, né? Então, tem muitas pessoas que dizem, ah, eu já experimentei a maconha e não deu nada. Ou tem pessoas que usam esporadicamente e não sentem necessidade do uso diário constante. Por quê? Porque ela não tem essa dependência, como o Yama disse, adicto, né? Geralmente, a gente se refere a uma pessoa que tem problema de dependência química como adicto, né? Que é do latim, ou seja, escravo. Tá? Então, esse preconceito, gente. Tanto é que hoje, né, quando eu vejo uma pessoa no farol, né, eu não dou dinheiro a essa pessoa, mas pelo menos eu olho para essa pessoa, tá? Sinal de compreensão de que aquele problema, gente, não é porque ele optou, né? Muitas vezes é porque havia uma tendência já nessa pessoa, tá? Bom, e outra coisa que eu quero dizer para você, Yama, depois de toda essa experiência nossa, né, falando dessa questão da adicção, você também não tem culpa, né, porque era uma tendência já, né? A sua mãe sempre ela estranhava, né, a tua mudança de humor bem antes, né? Então eu penso, a sua mãe também acredita que você buscou as drogas justamente como uma automedicação em relação à tua instabilidade emocional. Eu estou certo também nessa questão? Na verdade, assim, a partir do momento em que eu comecei a usar qualquer substância que alterava a minha mente, o meu humor, né, seja maconha, o álcool, eu já ficava irritado sem a falta dela, né? Então, assim, sim, no começo do meu uso de droga foi é, para amortecer alguns sentimentos, né? Que eu, que eu sentia, né? Que vinha muito forte e eu queria alguma fuga momentânea, né? Mas depois os meus sentimentos eles estavam concentrados só no uso, né? Na droga. Então ficava estressado se eu não conseguisse meio de usar, ficava nervoso se eu não é, estava usando, né? Mas de, de, de início, né, acredito que os sentimentos e coisas passadas, né, assim, fizeram com que eu procurasse uma fuga momentânea, né? Onde eu podia fugir de mim mesmo, de meus sentimentos e talvez até de outras pessoas, né? E vivia o meu mundo, né? Aqui está uma pergunta do Jonas, né, falando sobre a espiritualidade. Sem dúvida nenhuma, Jonas, a espiritualidade é fundamental na recuperação, né? Tanto é que no grupo de NA, É só um minuto. há, Só um minuto. no grupo de NA, né, fala muito sobre a questão da espiritualidade. O termo que eles usam é força superior. Então, sem a espiritualidade, fica muito difícil, né, suportar. Tá? Eu lembro de uma pessoa, um amigo, né, que muito forte fisicamente, intelectualmente, muito inteligente, né, ah, teve uma crise, né, e um dia ele, desesperado, chegou até mim e disse: Hélio, eu preciso acreditar em algo, né? Estou no desespero. Eu tenho que acreditar em algo, nem que seja numa porta, né? Quer dizer,
chega um limite em que as pessoas vão se dar conta de que só, né, a intelectualidade, a racionalidade, né, não vai dar essa força interior. Né? Então, realmente, a espiritualidade é fundamental. Foi nessa época que eu, né, e a esposa realmente começamos a buscar recursos, né, internos, espirituais, para lidar com toda essa situação, né? Porque realmente ela torna o dia, né, um dia muito assustador, né? Quantas vezes eu acordei e a primeira coisa era ver se o Ian estava aqui em casa, né? Aí eu ia vê-lo, aí ele estava dormindo, aí eu me acalmava, né? Mas muitas vezes, quando eu acordava, ele não estava em casa. E muitas vezes eu saí nas madrugadas, fui nos pontos, boca, atrás dele, né? Então, toda essa força, ela só veio graças à minha prática espiritualista, né? Na qual eu agradeço ao Sensei Sagara por ter me encaminhado nesse caminho espiritual. Eu acredito que tudo que nos acontece, né, tem um sentido que a gente vai descobrir lá na frente, né? Então, o meu encontro com o Sensei Sagara não foi por acaso, né? Então, o Sensei Sagara me mostrou a importância da prática espiritual. Matheus está perguntando se eu acredito em Deus. Sim, acredito em Deus. Né? Acredito em. Então, por isso que eu venho pregando muito aquilo que o Sensei nos passou do karatê tridimensional, né? O corpo, dedicação ao corpo, a mente e ao espírito, né? Nesse tripé é que vamos nos tornando pessoas mais confiantes, né? Pessoas com capacidade de levantar diante de uma queda, tá? Eu vejo muitos karatecas aí durão, né? Dizem que dá porrada, né? Mas na vida, gente, vive sempre nocauteado, né? Então eu acho que o karatê tem que ser um caminho, gente, não é só para ter golpe forte, força física, mas um caminho que nos torne plenos, que nos torne pessoas felizes, né? Que eu penso que é o fundamento da vida, né? Ser feliz, né? Bom, Yama, muitas pessoas, né, querem ajudar um adicto, mas não conseguem, né? Às vezes só atrapalha, né? Fala para muitas pessoas o que fazer e o que não fazer, e que pode só atrapalhar, e o que fazer que pode ajudar um adicto. Eu acredito assim, eu tive vários processos entre uso, parada de uso, assim, e o que não fazer, né? Entre esse processo entre uso, parada de uso, de drogas, recaídas, assim, muitas vezes eu sabia que eu poderia assim, manipular minha família ou manipular alguma outra pessoa, né, para conseguir o uso de droga, né? Muitas vezes algumas manipulações davam certas, né? Então, assim, o que não fazer é não cair em manipulação, né? Porque o adicto, ele vai falar, eu quero usar, não vai ser, né, para o uso de droga, ou eu juro que eu vou parar amanhã, né? Essa vai ser a última droga que eu vou usar. Não cair nessa lábia dele, né? Ou qualquer outra história relacionada a dinheiro ou algo relacionado à droga, né? Porque, assim, o adicto, ele se sustenta no uso à base de, né, negação, mentiras, né, e meio de como conseguir mais uma, né? Porque muitos não conseguem mais trabalhar, né, não conseguem mais
ter dinheiro, então vai vendendo roupa, vai vendendo as coisas e uma hora vai acabando, né? Então eles acabam recorrendo sempre à família, mas eles recorrem sempre a quem é mais fraco da família, né? Eles sabem quem é. Pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser o tio, pode ser a tia, pode ser, né, qualquer um, mas ele reconhece quem é a pessoa que vai cair na manipulação dele, né? Então, assim, durante muito tempo eu manipulava, né, pessoas, né, para conseguir, a partir do momento em que, né, elas não caíam mais na minha mentira ou não davam mais as coisas para mim, né, porque, assim, eu lembro muito bem, um dia meu tio me deu uma camiseta de presente, né, no Natal. Nem abri o presente, né. Fui direto lá no boqueiro, né. Falei, toma aqui. Então, assim, é não dar as coisas, né? É ter uma postura rigorosa, né? Eu amo você, mas eu não amo o que você faz, né? Eu não gosto, eu não aceito o que você está fazendo. É pensar assim, né? Eu amo você, estou disposto a te ajudar, mas desse jeito, não. Mas acredito que o adicto ele tem que chegar lá no fundo do poço, né? Lá no sofrimento, para poder enxergar tudo que está fazendo, para poder parar de usar, né? Assim, tendo o amor da família, tendo tudo da família, né? Se drogando todo dia, tendo uma vida, né, típica de um usuário, né? E nada acontecendo de ruim, ele não vai parar de usar droga, né? Assim, enquanto a família É, falar assim, você não vai ficar aqui então, né? Já que você prefere o uso de droga, né, aqui você não fica, né? Ou, não vou te dar, né? Não, não venha, né, encher o saco. Muitas vezes eu ia pro lado da minha mãe e ficava horas e horas, né, tentando manipular ela, né, e muitas vezes eu acabava extrapolando nisso, né? E muitas vezes, talvez por ela não aguentar a pressão ou, né, não querer mais ouvir, né, o que eu estava falando, ela ia lá e me dava um dinheiro, mas isso tudo voltava de novo, né? Acabava minha droga, eu ia fazer o quê, né? Ia recorrer de novo às pessoas que estão no meu lado, que acham que eu posso, né, recorrer a elas quando eu precisar, né? Então, assim, o importante é não dar nada, não oferecer nada, não cair em manipulação, né? Por mais que seja difícil a situação e ver a realidade, né, é sempre ter o pensamento de que eu amo você, mas não aceito o que você faz, né? Se você quer ajuda, a gente vai buscar uma solução, né? Seja com internação, seja com alguma outra coisa relacionada à recuperação. essa é uma questão muito importante, gente. Eu até quero trazer uma história, né, de uma pessoa conhecida que pediu orientação em relação a um sobrinho, né, a internação, e foi dado toda a orientação. Só que tudo certo, né, para internar, e no dia da internação o rapaz disse, não, me dá mais um dia, né, mais um dia. Aí eu orientei essas pessoas, né, e é um erro, que se a pessoa disse, sim, eu quero me internar, tem que ser na hora, gente, né, se vira, dá um jeito, né, mas geralmente o adicto ele fica muito dividido, né? Ao mesmo tempo ele fala, não, eu quero me internar, mas essa divisão vai fazer com que ele tente manipular, ganhar tempo, né? Não, vamos fazer o seguinte, só hoje, mais hoje. Aí e foi o que esse rapaz fez com a mãe, com a tia, né? Deram mais um dia, só que no dia seguinte ele cometeu um crime, né? E foi preso. Então,
Por isso que eu digo, tem que ter atitude, tá? E muitas vezes essa atitude, essa decisão é solitária, né? Porque em várias vezes eu tive que recorrer à internação do IAMA, o que a gente chama de resgate. O que é o resgate? Isso é condenado por muita gente, né? Especialistas que falam que isso não é não é ético, né? Onde já se viu, né? Pegar a pessoa, botar a força e levar para uma clínica, né? Mas eu vou te dizer, todas as vezes que eu me recorri ao resgate, né? Veio umas pessoas da clínica, né? Pegaram, chegam até o local, às vezes vão até nas bocas, gente, e vão resgatar essa pessoa e de lá já vão direto e leva para a clínica, né? Eu tive que fazer isso várias vezes com Yama. E é um quadro muito horrível, gente, muito horrível. E todas as vezes eu tive que decidir sozinho, né? Porque tem que ter muita lucidez e não deixar que a emoção aflore, né? Porque várias vezes depois que eu via o Yama saindo daqui, ele olhando para mim, né, em desespero, dizendo: não, pai, deixa eu ficar aqui, eu não vou mais usar. E você sabe manter firme, né, e vendo seu filho sendo levado pelas pessoas. Quer dizer, é um quadro muito difícil, né, mas que tem que ser feito, tá? Então, o que o Yama disse foi realmente algo fundamental. Se você quer ajudar uma pessoa que está na dependência química, não caia na manipulação. Negue, negue. Ele vai tentar de tudo, né? Para obter um dinheiro, para obter algo. Mas aí você tem que negar e muitas vezes fechar as portas, né? Não deixar a pessoa entrar em casa, tá? Então essa é uma dica muito importante, tá? E se a pessoa disser: não, eu quero ser internado, então tá bom. Tem que ser agora, gente. Não pense em: então amanhã a gente vai ver. Não, não é assim que funcionam as coisas. Tem que ir na ação, né? Tem que ser tá inocente, né? Pá, tem que ser na hora. Pam. Bom, agora vamos começar a falar um pouco sobre uma questão que é a depressão. Tá? Quanto tempo já, Yama, que aquela situação lá, tentativa que você na fim da sua vida? 3 anos já, tá fazendo? Acho que mais, né? 4, 4, 4 anos, né? Vai para 5 anos. Bom, e o Yama, então, depois de várias, né, internações, ele se firmou, porque as internações aconteciam assim: ele ficava 6 meses e retornava, e aí recaía. Foram muitos anos, gente, muitos anos seguidos, né, com essa internação e recaída, internação e recaída, tá? E é assim mesmo o processo. Eu lembro que a primeira vez que eu internei o Yama, eu tinha muita esperança, né? Falei assim: não, ele vai dar a volta por cima. E eu frequentava grupo de autoajuda, né, para familiares de dependentes, né? E eu, uma postura arrogante, né, participava das reuniões e ouvia do orientador dizendo: olha, gente, não vamos nos iludir, né? O processo é longo, né? Que a adicção não tem cura, né? E que o número de pessoas que se recuperam é pequena, uma porcentagem muito pequena. E eu falava assim: não, ele vai, dessa aí ele sai, numa arrogância, né? Foi quando tudo aquilo que a pessoa, né, dizia nas palestras de orientação foram se confirmando, né? E aí, logicamente, né, você vai lá para o fundo do poço junto também, né? Mas
eu penso que ah, aí o karatê entra, né? Tem aquela frase do samurai, caia 7, levante-se 8 vezes, né? Eu, eu tornei isso um lema na minha vida. Caia 7, levante-se 8 vezes, né? Então, nessas idas e vindas, nessas recaídas do Yama, né? Eu não perdi a esperança, nem a mãe do Yama. A gente nunca desistiu, né? Mas eu confesso que teve muitos momentos que eu pensei em desistir, porque eu já estava no limite, né, do desgaste, né? Então, faz parte do processo, mas nada melhor do que você dar o tempo ao tempo, né? E não tomar uma decisão por definitivo, principalmente quando se trata de vida, né? Principalmente quando se trata de uso da droga, tá, gente? Então, não desistir, né? Essa é, se você é karateca, você sabe do que eu estou falando, né? Quantas situações no dojo você pensou em desistir e você prosseguiu? Quantos comitês você já enfrentou e levou tanta porrada e aí você volta para casa todo quebrado e fala, não, dessa vez chega, né? Aí passa um tempo e você está lá no dojo de novo treinando, né? É essa o exercício espiritual do karatê, sabe, gente? Não é ficar se provando diante do outro. Você tem que se provar para você mesmo. Quantas vezes você é capaz de superar, né, uma situação que te acontece, tá? Então, esses karatecas que ficam dizendo que o karatê dele é forte, que o karatê tem que ser, o comitê tem que quebrar o outro, tá? Não sei se vai saber lidar com situações terríveis como essa que a vida nos coloca, tá, gente? Então, tem que ter uma abordagem espiritual à prática do karatê. Não é só ficar se limitando a discutir técnicas de som. Isso é muito pouco. Isso não fortalece internamente, espiritualmente. Muito bem. Yama, estão perguntando para você como que. Bom, aí eu vou voltar sobre a depressão. Bom, aí o Yama então se firmou e não tivemos mais que interná-lo no ano, né? E assim foi alguns anos. Mas aí ocorreu uma situação que foi a depressão, né? E essa depressão, muitas pessoas subestimam, né? Quando ouve falar depressão, isso é bobeira, depressão, né? Então, eu aprendi sentindo na pele uma situação que eu vou contar, depois o Yama vai falar um pouco, tá? Eu tinha levado meu neto para a escola tarde e eu e minha esposa e voltamos para casa. Quando eu voltei para casa, eu vi o meu filho mais velho, né, sem camisa, com marca no rosto, todo marcado, como se tivesse brigado com alguém. Aí eu perguntei, o que aconteceu? Aí ele falou assim, vai lá no fundo. Quando eu cheguei no fundo, a primeira coisa que eu vi foi uma faixa preta pendurada no caibro, né, do chave, a faixa preta. E logo olhei para o lado, o Yama encostado na parede, com um tremor no corpo, né? E aí eu logo vi a marca no pescoço dele. O Yama tentou acabar com a vida dele usando a própria faixa preta. Muito simbólico isso, né, gente? Mas, assim, o que eu quero dizer para vocês, gente, é sobre essa questão da depressão. Né? A pessoa precisa, sim, de ajuda e mais rápido possível, tá? Mas depois dessa situação, eu lembro que isso foi em outubro, eu não tinha condições de internar o Yama numa clínica. Até um psicólogo que lida com dependentes químicos disse assim, Hélio, tem que internar. Como é que você vai, cara? Ele não tem condições. Então, foram
no mês de outubro, eu não dormia, ficava sempre ouvindo, né, qualquer coisa no quarto do Yama. Foi outubro, novembro, acordado à noite, ligado, né? Não sei onde eu consegui manter acordado. Mas em dezembro o Yama chegou até mim e disse assim: pai, eu quero procurar o psiquiatra. Foi aí então que eu relaxei. Né? Então, Yama, eu quero que você fale um pouco, né, sobre essa questão da depressão. O que acontece quando a pessoa coloca na cabeça que ela quer dar o fim à vida? Até então eu achava que depressão também era frescura, né, de pessoas, ou vitimismo, né? Mas chegou um certo período da minha vida que eu não... A dor era tanta que eu não conseguia mais saída, né? Assim, passava o dia inteiro chorando, o dia inteiro, né, isolado, o dia inteiro tentando encontrar alguma maneira de poder sair disso. Só que um certo dia eu acordei e falei, eu vou me matar. Só que não foi de imediato, né? Isso, eu vou me matar. Fui alimentando um dia, fui alimentando outro dia, e não falei pra ninguém, fiquei guardado comigo, né? E fui alimentando. E fui observando qual era a movimentação de casa, né? Assim, pensei, acho que a única solução é meu enforcamento, né? Então, mas a depressão ela vem sutil, né? Ela vem de uma leve tristeza, de uma leve angústia, e aquilo lá vai te consumindo, né? Toda a sua energia positiva vai se transformando em negativa, né? E você cai na ilusão de que só a morte ela vai sanar todas as coisas, né? E de imediato eu pensei, né? Só que no outro dia eu acordei de novo com o mesmo pensamento. Foram 5 dias, né, pensando, eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me matar. E não falava isso para ninguém, né? Ficava comigo. Então, um dia, né, isso era na hora do almoço, né, eu percebi a movimentação de casa, né, que meu irmão sempre saía com os meus pais juntos para ir trabalhar também, né. Nisso já estava tudo planejado, né. Eu já tinha tomado a coragem, já tinha tomado a iniciativa, só faltava, né, aqueles segundos, né, para eu fazer aquilo, né. Então foi onde eu achei que todo mundo tinha saído de casa, subi em uma escada, né, amarrei, né, no vão do telhado, já tinha feito um nó no meu pescoço dentro do quarto, né, e via se ia dar certo ou não, né, se ia me estrangular mesmo ou não. Então, chutei a escada, né, amarrei, coloquei no pescoço, chutei a escada, né, falei, agora eu vou, né, acho que minha missão aqui já terminou, não consigo mais, né. Só que cheguei a alguns minutos em que eu não me recordo. Eu acordei e eu tava com meu irmão me chacoalhando na cadeira, né? Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Tá ficando doido, né? E eu falei pra ele, não, eu quero morrer, né? Não aguento mais isso, não aguento mais sofrimento, não aguento mais perda, não aguento mais, né, decepção comigo mesmo, né? Não nasci para isso, né? E não tenho mais opção. Para mim é isso e acabou. Então foi dias que eu pensei, mas foram dias muito difíceis, né? De estar encarando isso, de tomar uma decisão de tirar a própria vida, né? Nunca imaginei que eu ia chegar a esse ponto.
mas eu cheguei, né? Eu cheguei e isso fez com que eu quase tirasse a minha vida, né? Assim, eu acredito que muitos que estão na depressão, eles talvez eles tentam chamar a atenção de uma forma sem pedir ajuda, né? Muitas vezes não tem coragem de, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, ou força para tentar sair de tal situação, ou buscar, né, a luz em vez de treva, né? Assim, quem está com depressão muitas vezes não fala, não comenta, quem está com pensamento de suicídio muitas vezes não vai comentar, né, não vai falar, isso vai ficar oculto por muito tempo, né? E o que move é um sentimento maior, né? Assim, o que vai mover a pessoa a tentar o suicídio não é qualquer coisa, né? É um acontecimento grande, né, na vida. Então, foi dias difíceis para mim também, né? E graças a Deus, né? Um poder amoroso que eu acredito, que é a espiritualidade, né? Diferente de religião, um poder maior, ele não deixou eu partir, né? Ele falou, não, você tem alguma coisa a acrescentar nessa terra, né? Você não vai agora. Então, foram meses de tristeza, mas logo percebi que não tenho que reverter isso e eu preciso de ajuda, né? E tomei a coragem de pedir ajuda, né? De iniciar um tratamento com um psiquiatra, né? O qual até hoje eu faço, né? Um acompanhamento com ele. Né? Que, Yama, vamos falar agora da tua, que você faz. E aí, então, você resolveu voltar às competições. E você se dedicou a ensinar as crianças de 4 anos de idade. E você está se saindo bem nas duas coisas, nas duas opções. A parte competitiva e sendo um bom sensei para essas crianças, que eu vejo quanto as crianças te amaram, né? E os pais me confirmam dizendo o quanto que você é paciente com eles. Então, praticamente o karatê hoje é que te dá consistência, que te dá motivação para continuar levando a vida em frente. O que o karatê te acrescentou? O que o karatê te acrescenta? Como que você consegue relacionar o karatê com esse momento de superação que você vive? Sim, o karatê ele me deu muita disciplina, né? Me deu muita força para estar encarando qualquer coisa, né, que vem para frente, né? Eu imagino como se fosse uma luta, né, diária, né? Que eu acordo, eu tenho que estar preparado, né? Mas se eu não tiver as ferramentas, né, necessárias, né, se eu não tiver, como se fosse uma luta, se eu não tiver um kizami bom, um guiaco bom, né, algum golpe em que eu sei que eu posso terminar a luta, né, é assim que eu vejo minha recuperação, né? Eu tenho que ter ferramentas ao meu lado em que eu posso estar usando, né? Inclusive meu amigo Manuel está assistindo essa live, né? Agradeço a ele por toda a ajuda. Mas assim, volta às competições, né? Sim, eu devo muito ao Sensei Muniz, né? Que em muitos momentos ajudou meu pai a tentar me tirar disso, né?
Sim, eu sou muito grato a ele por tudo que ele fez pela minha família, né? E o último contato que eu tive com ele, ele falou assim: eu quero ver você lutando. Uma semana antes de acontecer tudo o que aconteceu com ele. Do nada eu fui assistir um campeonato estadual, né? E ele me viu e falou: pô, você tem que estar aí lutando, pô, mostrar pra esses caras como é que é o karatê, né? E aconteceu isso com ele, né? Logo teve um campeonato beneficente para ele, então eu falei: não, eu vou voltar, né? Mas não conseguia ver a dimensão que ia se tornar isso hoje, né? Assim, ia lutar um campeonato, só que eu lutei, perdi, e aquilo lá eu falei: não, né? Se eu entrei é para ganhar, né? Se eu entrei é para dar o meu melhor, né? Não é o suficiente para mim. Isso, né? Então, parte de competição, me dediquei muito, né? As voltas, a mudança do jeito de lutar, de fazer, né? A estratégia, né? Tive que ser muito paciente, né? Em relação a isso. Tive que aprender tudo do zero, né? Isso eu fiquei 1 ano, 2 anos, três. Eu vai fazer 4 anos que eu voltei a competir, né? Só que eu nunca faltei um treino. Eu podia estar cansado, podia estar, né, mas eu nunca deixei de treinar. Às vezes eu ia lá, né, onde eu treino, eu treinava eu e meu técnico, né? Eu treinava sozinho, eu e ele. 1 hora e meia batendo né, e aprendendo um pouco mais, né? Assim, logo a minha volta de competição, eu lembro que eu quebrei meu dedo, né? Primeiro brasileiro, eu quebrei meu dedo. E fiquei muito decepcionado, né? Achei que não era mais para mim, que karatê não era mais para mim, a parte de competição, né? E se no momento eu estava lá em Belo Horizonte, no momento eu só queria ir embora, né? Seja de ônibus, seja eu só, eu, meu ônibus ia sair no outro dia, né? Só que eu estava muito arrasado com isso, né? Chegar numa semifinal, perder uma semifinal porque eu fraturei um dedo, né? Tive que fazer uma cirurgia, coloquei um pino e 2 parafusos no dedo, né? Mas 15 dias depois a médica me liberou, não, você pode voltar a treinar, mas sem dar soco, né? Ia, treinava, mas não dava soco, eu treinava só parte de movimentação, treinava no meu campo lá, né? E, e com isso eu fui vivendo a vida, né? Essa parte de disciplina que o karatê me trouxe, por mais que seja difícil a situação, ela vai passar, ela vai melhorar, né? Você tem que se tornar forte, né, em relação a qualquer sentimento ou qualquer coisa que pode acontecer, né? Então, assim, o benefício do karatê foi nunca desistir, né? Assim, por mais que o adversário era grande, por mais que o adversário era maior, forte, né, eu, né, falava: não, eu não vou desistir, eu vou para frente, né? O karatê ele nunca me ensinou a recuar diante das situações. Recuar talvez em certas situações onde poderia me causar perigo. Hoje limpo, eu falo isso, né? Mas o karatê ele sempre me mostrou disciplina, confiança, né, uma atitude que eu sei que eu posso conseguir, né? Com disciplina, né, com esforço, né, e com muito trabalho. Né? Em relação a dar aula, né, para as crianças, isso não sabia no início, né? Foi um desafio também, né? Meu pai me chamou, falou: tem uma turma aqui, né? Assim, no começo eu ficava muito perdido, né?
E mas depois eu fui pegando o jeito, né? E assim, hoje minha turma principal é criança, né? Então, assim, eu não só tento passar para eles, né, só os movimentos, né, de golpes, mas sempre o aluno fala, ah, eu não consigo, professor. Não, você é capaz, você consegue, né? Olha aqui o jeito que eu estou fazendo. E a criança, ela começa a ter uma autoconfiança, né? Começa, né, a engatear e ver que ela é possível, acreditar que é possível fazer as coisas acontecerem, né? Então, assim, eu gosto muito dessa parte de passar uma filosofia para as crianças, né? De ter autoconfiança, né? De encarar, né, as coisas como elas são, de ter disciplina. Eu não passo só, hoje vamos treinar Oizuki, vamos treinar Ryuki, Sotouki, ficar o treino inteiro, Ichi, Ni, San, Shi. Não, chego em um por um, né, e começo a ver, né, ou até mesmo fazerem com que eles ultrapassem o limite deles, né, para mostrar que eles são capazes de suportar aquilo que eles sentem, né. Igual o último treino do ano, né. Eu falei, vocês vão dar mais de 100 socos hoje, né, pra minha turma. E eles foram, né? Dando soco, dando soco. E aquilo eu falei, não, vocês conseguem, vocês podem, vocês são fortes, né? Acredite nisso. A fraqueza, o cansaço é o mal tentando fazer com que vocês não consigam concluir esse treino, mas vocês, eu acredito em vocês e vocês vão conseguir, né? E o esforço que o karatê traz, né? Vocês lembram dos lemas, né? Então, assim, coloca o terceiro lema acima de tudo, né? Então, assim, mantenha o esforço focado, né? Sem desviar o foco, né? Sem, né, achar que não vai conseguir ou, né, concentra no que está fazendo, né? Assim eu faço com a minha vida hoje, né? Assim, eu acordo e falo, hoje eu não vou usar, né? A primeira coisa que eu falo, a segunda, né? Porque eu falo, obrigado Deus por mais um dia de vida. E a segunda eu falo, só por hoje eu não vou usar, haja que houver, né? Pode acontecer qualquer coisa, né? Mas eu tenho que ter em mente que eu não posso recuar, eu não posso, né, em momento de fraqueza, achar que o uso de droga vai melhorar a minha situação, né? Então, assim, eu acordo, agradeço a Deus, aí e vou prosseguindo no meu dia, né? Vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer, né? Então, assim, é uma luta diária. Né? Hoje eu tô anos sem usar, mas muita gente fala assim, você tá curado, né? Você já tá um tempo sem usar, né? Você não pode tomar nem uma cerveja, né? Eu falo, não, não posso. Se eu tomasse a cerveja, minha vida ela se torna incontrolável, né? Assim, eu não tenho controle de nada, né? Assim, então, é uma luta que eu tenho que estar enfrentando, eu não posso fugir dela. Muitos anos eu fugi de tudo isso, né? Eu não encarava isso de frente, né? Sim, no comitê eu tentava mais fugir do que, né, permanecer, né, firme e acreditando em mim mesmo, né? Então, a partir do momento em que eu comecei a acreditar, né, que é possível, né, eu viver sem uso de droga, que é possível eu conseguir, né, ter uma nova maneira de viver, apreciar a vida de outra maneira, né, eu entendi que eu não precisava mais de uso. Hoje eu entendo que o uso de droga, eu vou perder tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, né, tudo que eu ganho hoje, eu vou perder em segundos, né. Assim, mas eu sempre tenho que estar alerta, né. Eu nunca posso relaxar, né. Eu nunca posso achar, Daniel,
já tá bom, já tô tanto tempo, né, sem usar, né, não vai ser dessa vez que vai acontecer. Quando eu pensar nisso, né, pode ter certeza que minha doença está tomando conta e o uso de droga pode estar lá na frente, né, e eu não estou enxergando. Por isso hoje, né, eu frequento um grupo de autoajuda, né, busco alguns tratamentos, né, em relação à dependência, né, e assim, vou seguindo a minha vida, né, mas é só por hoje, ou só por agora. Muitas vezes eu tive que usar, né? Ah, a luta é agora, né? Então eu não vou fugir dela. Então é só por agora que eu vou dar o meu máximo, né? Então assim, e hoje eu vivo esse lema, né? Uma luta, um dia de cada vez. Haja que houver, eu não vou usar, né? Seja uma perda, seja um ganho, seja, né, qualquer outra coisa, eu não vou usar, né? Então assim, não tem cura, eu não estou curado, mas eu estou em busca de uma recuperação sempre, né? Então eu uso o karatê como uma filosofia de vida, né? Por mais que a competição ela está muito longe do que o karatê traz, né? Mas hoje eu me agarro também a ela, né? Assim, eu me agarro não à competição, mas no instinto de que eu sou capaz de dar a volta por cima e assim vencer um campeonato ou algo do tipo, né? Nos treinamentos eu sempre vou além do meu limite, né? Nunca fico, tá bom, né? Já treinei um pouquinho, já tá bom, né? Eu sempre vou além, 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 né? E assim, é o que me move hoje, né? É o karatê, a sua filosofia, é tudo que ele tem feito por mim. Assim, eu acredito que se eu não conhecesse o karatê, eu não teria essa garra, eu não teria essa coragem, eu não teria essa vontade, eu não teria determinação e não teria disciplina, né? 6 meses eu comecei a fazer dieta, né? Há 6 meses eu faço minha comida, eu como na minha comida e é todo dia a mesma comida. Nunca muda, né? Todo dia frango e carne, batata e arroz, né? 6 meses eu falo, não, é hoje que eu vou comer, amanhã não interessa, né? Eu vou comer isso, mesmo não gostando de comer, né? Mesmo há 6 meses o estômago já não conseguindo mais engolir, né? As coisas, né? Mas é porque isso é disciplina, né? Mas muita gente fala, da onde você consegue essa disciplina que você está tendo hoje? Eu falo do karatê. Não existe outra forma de disciplina além do karatê, que eu vejo hoje, né? Assim, então, vão iniciar os treinos, né? Eu já pretendo voltar a treinar mesmo com a pandemia, né? Aqui no dojo já vai iniciar dia 11, né? Então, assim, eu já preparo algumas coisas para estar fazendo, né, em relação a como eu vou trabalhar esse ano, né, com os meus alunos, né? Porque cada aluno tem um jeito de se trabalhar, né? Não tem como você trabalhar com todos assim a mesma coisa, né? Cada um tem sua limitação, ah, seu limite, cada um sabe aonde pode chegar, né? Então eu tenho que estar olhando cada um por um, né? De como ele reage a, a certo movimento, a certa, às vezes, pressão de treinamento, né? E treinando meus alunos, assim, olhando o que ele faz, né? Então, assim, eu sempre planejo antes as coisas, né, para estar fazendo acontecer, né? Então, Muito bom. Bom, gente, dava para estender mais, né? Mas muitos têm compromisso, tá? Eu quero aproveitar agora.
né, que vocês façam as perguntas, ok? Se alguém tem alguma pergunta, 3 perguntas que o Yama possa responder. Alguém se habilita? Ou então só deixar uma mensagem aqui para o Yama. Sebastião escreveu aqui: gratidão por compartilhar sua história. Essa live me ajudou muito. Parabéns, Sensei Aracaki, pelo exemplo de superação junto a seu filho. Deus o abençoe grandemente. Então, arigato. Bianca está dizendo: agradecemos imensamente pela live. Sensacional. Sensei Yama e Hélio. Minha família admira vocês. Estamos por aqui. Sempre para qualquer coisa. Bianca, Juan e Jonas. Obrigado, Bianca. Pastor Daniel, seu espírito humilde de superação te faz ser um guerreiro vencedor. Benevides, você tem que ser mais forte do que qualquer coisa. Karate Sensei Fábio, ô Sensei, linda história de superação. Morigá. Vânia Arantes, respeito acima de tudo. A Enilda, obrigado, Enilda. Hélio, Regina e Yama, parabéns pelo esforço conjunto. Sucesso. E Zile, filhão, bom isso. Filhão, bom isso. Que bom cuidar de você mesmo. Benevides, pense sempre que você é um vencedor, com certeza. Lucianinho, professor Luciano, aqui. Você é um grande exemplo de superação. Tenho grande admiração por vocês. Marcelo Campos, Marcelo está dizendo: parabéns pela coragem, não somente para sair da situação difícil, mas também por expor aos demais aquilo que passou. Parabéns. Lu, muito grata, Yama, pela coragem de expor uma história de dor e superação. Sensei Yama é um grande exemplo. João está dizendo: continue sempre firme, Yama, Sensei. A Bia, sua aluna de 4 anos, quis te mandar um osso. Bia, estamos esperando você aqui, hein, Bia? Enfim, tem muitas. Sensei Nakama, parabéns, lição, família Aracaki, osso. Michele, é um exemplo, Ian. Parabéns, te admiro muito. Parabéns pela sua força, enfim. É isso, tá? Gente, eu espero que essa live de hoje tenha sido uma live que contribuiu para muitos, tá? Essa live vai permanecer aqui no Instagram, vou colocar no YouTube, no meu canal, no Facebook, tá? Que vocês podem compartilhar com as pessoas que vocês acharem que mereçam, precisam estar ouvindo essa live, tá? Então, alguns avisos. O Yama, ele tem um karatê muito competitivo, um karatê técnico, tá? Então, olha só, ele pode estar perfeitamente indo aos estados, fora daqui do Mato Grosso do Sul, ministrar um curso e, junto com o curso, realizar uma palestra, tá? Para professores e também para pais, né, de alunos do Karatê em relação à droga, à prevenção, os perigos, à recuperação. Ok? Então, fica essa dica, tá? Quem quiser um curso com Sensei Yama, dentro da modalidade do Karatê Olímpico, um curso de comitê, é só entrar em contato, ok? Não é porque eu sou pai dele, não. E outra que há muito tempo que eu não participo não estou acompanhando o Karatê competitivo, né? Mas eu posso dizer que o nível técnico do Yama está entre os melhores do Brasil, tá, gente? E com uma diferença, que todo esse conteúdo, né, de vida que ele pode passar para vocês, karatecas de todo o Brasil. Fica esse convite, tá, para possíveis cursos com o Sensei Yama. Bom, gente, último aviso, tá? Ó, quem está na minha lista de e-mail
né, eu vou estar organizando uma série de aulas online gratuitas. Vai se chamar Semana Catar 360 Graus. Semana Catar 360 Graus, aulas online, onde eu vou abordar todos os ângulos possíveis das técnicas, das principais técnicas, tá? Para que você possa incorporar no seu Catar. Vai ser gratuito, tá? Vou mandar um e-mail para todos que estão na minha lista e depois avisando a data e horário, ok, pessoal? E depois eu vou divulgar nas redes sociais, tá? Aí vocês vão poder fazer parte da minha lista de e-mails, né? E vão poder participar dessa Semana Catar 360 Graus. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos que estiveram acompanhando a nós até agora. Yama, muito obrigado, Yama, por toda a tua vida, por teu exemplo, tá? Que eu acredito que, com certeza, depois de tudo que aconteceu aqui, eu cresci muito, tá? E, e tudo isso está sendo muito útil na minha vida como professor de karatê, como professor de biodança, como consultor nas empresas. Porque esse aprendizado para a vida, gente, não se adquire lendo livro. Infelizmente ou felizmente, a gente aprende na pele. Yama, últimas palavras. Quero agradecer a minha família, né, por nunca ter desistido de mim, né, agradecer a vocês por passar essas horas com a gente, né, ouvindo meu, me ouvindo, né, e agradecer aos pais de meus alunos, né, pela confiança depositada no meu trabalho, né, e quem quiser, né, um curso, né, ou uma aula, só estar entrando em contato com meu pai, comigo, né, que Qual que é o teu Instagram, Yama? é Yama Arakaki, é tudo junto, né, e assim, há 4 anos eu venho me dedicando muito à evolução do karatê de competição, né, então isso eu aprendi bastante coisa, né, com viagens, né, com formas de meios de treinamento, de como trabalhar isso, né? Então eu posso estar indo no estado, na cidade, dando o curso e falando sobre, né, a prevenção sobre as drogas também, né? Então agradeço todo a vocês. E também aproveito para agradecer o Sensei Arani Franco, né? Que é o Sensei técnico do Sensei Yama, que acolheu o Yama e se dedicou para que o Yama chegasse ao nível que chegou hoje, novamente, tá? Muito obrigado a todos e até a próxima live. Os